Quer saber um fato engraçado sobre a economia brasileira? Se você for ver todas as agências de aviação que existem no Brasil, só uma ou duas passaram, sei lá, dos 30 anos, tá? A maioria das agências, 99% das agências de aviação no Brasil, na história do Brasil, elas não duraram muito. Por que será que isso acontece? Por que será que E mesmo assim, olha só, e mesmo assim, a aviação sempre existiu no Brasil, tá? Por que será que isso acontece? O Lito falou sobre isso num podcast que ele teve, e eu acabei pensando sobre isso, que é tipo assim, o governo brasileiro, ele é tão, mas tão sugador de riqueza, tanta riqueza é destruída no processo do middleman, que é o governo brasileiro, que é o Estado, que é o político, que as empresas de aviação, elas operam em prejuízo em basicamente 100% do tempo. E mesmo assim, elas duram, sei lá, os seus 10, 15, 20 anos, entendeu? Mas não duram muito, né? É sempre uma empresa comprando a outra, é sempre mudando de nome, mudando de gerência. Por quê? Porque tem muito subsídio, certo? Tem muito subsídio em relação ao governo. O governo subsidia algumas coisas, tá? Por quê? Justamente porque ele, na maioria das outras coisas, ele te rouba bastante, né? Tem muito imposto, a moeda não é as melhores, você tem que... O seu preço aqui no Brasil, né, para as agências brasileiras, o preço delas, das passagens, é em real, mas o custo delas é em dólar. Então, você tem uma diferença absurda de custo barra lucro, né? Enfim. Isso, dentre várias outras coisas, faz com que você tenha prejuízo em 100% do tempo, né? Agora, é interessante você entender que é o seguinte: isso não acontece só na aviação, né? O quanto a aviação brasileira seria melhor, mais eficiente, mais barata, se não fosse o Estado? Qual que é o peso do Estado brasileiro na vida das pessoas? As pessoas não percebem isso, mas o peso do Estado na vida delas é papo de tipo assim: se não fosse o Estado sugando sua energia monetária, se não fosse o Estado te escravizando, provavelmente você estaria trabalhando no emprego que você adora, você estaria, por exemplo, montando uma empresa no setor que você gosta de fazer, naquilo que você é bom, você estaria ganhando dinheiro com isso, você teria uma casa confortável, um carro confortável, você estaria viajando para o Brasil inteiro e para outros países várias vezes ao ano, basicamente quando você quisesse. Tudo isso e muito mais. Só que, infelizmente, né, na prática, isso não acontece porque todo dia, todo mês, todo ano você é sugado sistematicamente e você é deixado mais e mais pobre pelos vagabundos, pelos políticos, bandido, pelo vagabundo, entendeu? É muito louco pensar isso, né? A demanda... É porque as pessoas não entendem uma coisa. A aviação, ela é essencial. Por que a aviação é essencial? Porque o que resulta da aviação é uma velocidade de informação tão grande, tá? É você conseguir fechar contratos, é você conseguir fazer negócio, é você conseguir trabalhar de um lugar para o outro, é você conseguir transportar coisas e encomendas vêm da aviação, certo? Produtos, bens e serviços são gerados por causa da aviação. E isso gera muito lucro, né? Sem aviação no país, basicamente, o país trava, sei lá, uns 10, 20 anos, 30 anos no passado, entendeu? Sem aviação você não consegue aumentar a produtividade das pessoas. É uma tecnologia muito essencial para a evolução de uma sociedade, certo? Da mesma forma que a internet é uma tecnologia dessas, a eletricidade, e agora o Bitcoin também, né? E vai ser mais e mais no futuro. Mas a questão é,
Mesmo com esse tanto de imposto absurdo em cima da, desse setor, esse setor continua existindo e existe de maneira boa. Tipo assim, apesar dos impostos, a aviação brasileira é segura, a aviação brasileira é eficiente, né? E ela funciona. Agora, imagina se não fossem os impostos. Imagina como seria a inovação tecnológica, por exemplo, se não fossem as amarras do Estado na economia. Se não fosse, por exemplo, você ter que cobrar. Se não fosse basicamente você ter uma moeda lixo com poder de compra quase zero, né? Perdeu 90% do poder de compra desde que foi criada, há 30 anos atrás. Metade da idade do Bitcoin, né? E o Bitcoin na metade da idade da moeda fiduciária explodiu em, sei lá, vários milhares de % em poder de compra, né? Isso é muito louco, né, cara? É muito louco pensar que não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, em qual setor econômico você esteja, o bandido sempre vai estar lá para sugar a sua energia. Que nem um parasita, que nem um fungo, que nem sabe, aquele mosquito chato no calor, no verão, que ele fica... Quando ele para é porque ele tá pousando. Ele pousou e quer te sugar, entendeu? Assim que é o político. Se você deixar, ele vai te sugar, entendeu? As pessoas não percebem o quão melhor a vida delas seria se elas parassem de poupar na moeda do vagabundo. Elas não percebem isso. Elas estão tão acostumadas com a pobreza comandando a vida delas, com elas ficando mais pobres, que para elas é normal o governo imprimir dinheiro, por exemplo. Para elas é normal aumentar imposto. Sabe? As pessoas estão tão esterilizadas, não é a palavra. Elas estão mansas, sabe? Inertes, dormentes. Isso é muito triste, mano. A prática é isso. A aviação brasileira, em grande parte do mundo, é feita por empresas zumbis. Por empresas que estão fadadas a fracassar pelo simples fato de que o parasita em cima delas é gigantesco, certo? E aí você tem um monte de distorções tecnológicas em cima disso. O avião de hoje, ele é o mesmo de 1970. O formato... Acabou a inovação tecnológica no sentido de aerodinâmica, eficiência, etc. Por que será? Porque grande parte da riqueza gerada por esse setor econômico que é extremamente essencial vai para a mão de político, vai para imposto, vai para regulamentação, vai para um monte de coisa que é basicamente roubo, entendeu? Claro, a aviação é só um exemplo. Todo o setor que você for ver vai ter esse tipo de coisa, entendeu? A inovação tecnológica, ela está atrasada uns 50 anos, 60 anos, por causa, primeiro, da moeda fiduciária, segundo, pelos políticos, por causa do Estado. O Estado proíbe inovação tecnológica, ele proíbe a resolução de problemas, entendeu? Não só o Estado brasileiro, né? O mundo inteiro. Políticos proíbem a resolução de problemas. Porque se os problemas forem resolvidos de maneira eficiente, chegará o momento em que a governança centralizada deixará de existir. E a governança descentralizada prosperará. E nesse momento, você não terá mais políticos. Chegará o momento, que já chegou, que a moeda centralizada, o dinheiro centralizado, vai deixar de existir. E nesse momento que já chegou, e que agora, a partir daqui, vai mudar muita coisa, aí o político não é mais necessário, o político não vai não importa o que ele faça, tipo assim, a narrativa que ele dê vai ser inútil, porque a tecnologia superior vai passar por cima dele, vai inibir, vai proibir ele de ter algum tipo de poder sobre as pessoas que poupam no Bitcoin, entendeu?
IA também é uma coisa que vai destruir políticos. Claro, toda tecnologia ela pode ser usada tanto para libertar quanto para escravizar, né? A IA ela vai ser usada em sociedades socialistas para vigiar as pessoas, né? Para comandar o que você assiste, para comandar o que você pode ver ou não ver. Algoritmos vão ser usados para te escravizar mais e mais, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? E vai ser isso. Os aviões são simplesmente um exemplo, né? O ponto desse vídeo é o seguinte: não importa para qualquer lugar que você olhe, você vai ver uma distorção causada pelo Estado. Você vai ver uma parada no tempo feita pelo Estado, de 10, 20, 30 anos. As pessoas não imaginam como seria o futuro, como será o futuro, como deveria ser o futuro, se não fosse 50 anos de estagnação tecnológica, de proibição das pessoas de poderem usufruir daquela inovação tecnológica, certo? Para você ter noção hoje, se você for em Hong Kong, por exemplo, que é um local onde várias empresas são criadas lá, mas elas não atuam lá, né? Elas têm a sede lá para não pagar imposto e elas vão para outros lugares do mundo. Se você for para lá, por exemplo, você vai ver uma sociedade completamente futurista. Algo que nem em São Paulo, Rio de Janeiro você vai ver. Por que será? Pois é. E Hong Kong ainda é um país que não é capitalista, 100%, não tem livre mercado 100% lá, né? Agora imagina se tivesse, entendeu? Esse é o ponto. Estude Bitcoin. Ou se arrependa amargamente, tá? Em qualquer lugar que você olhe, você vai ver uma distorção feita pelo Estado. Agora, hoje você pode decidir participar ou não dessa distorção, né? Participar ou não é ser afetado por essa distorção, estudando Bitcoin e tendo Bitcoin, ou não, entendeu? É isso. Tchau.